Bom, estamos aqui no Congresso Internacional de Educação Ambiental em Manaus, no ano de 2025, e vamos organizar nessa tarde, no primeiro dia do Congresso, um encontro de salas verdes e centros de educação ambiental no Brasil. O objetivo desse encontro é promover uma reflexão da capilaridade da educação ambiental nos territórios, para a gente identificar o que está dificultando e ver possíveis soluções. Então, o objetivo desse encontro, dessa atividade, é realmente promover uma escuta, a gente entender como que as ações estão ocorrendo nos territórios, escutar práticas de referência, ações de elevado nível, para depois a gente ter a formação de grupos e desses grupos eles possam discutir com mais profundidade quais são os entraves e quais são as soluções para a gente avançar com a Política Nacional de Educação Ambiental nos territórios. E, claro, um país tão plural, tão rico e tão diverso como o nosso, um território vasto, ele precisa de momentos assim, de escuta, de reflexão, para que a política nacional ela possa ser retroalimentada. Ela não está pronta, a gente viu a atualização no ano passado, de 2024, com discussões de emergência climática, perda de biodiversidade, e agora a gente quer escutar quem está na ponta, quem está desenvolvendo essas ações de educação ambiental nos territórios, quais são as propostas para a gente avançar com essa política. Então, esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. Fica ligado aí, vamos lá. Primeiro, agradecer a organização dessa atividade, agradecer especialmente a equipe de Sala Verde do Ministério do Meio Ambiente, que é uma equipe que não só organizou esse evento, como resistiu aos anos de escuridão que nós vivemos no governo federal, de retrocesso em política pública, e manteve a política de Sala Verde, mesmo a política tendo mudado para a Sala Mais Verde, e tendo reduzida de 600 Sala Verde para aproximadamente 60 Sala Verde, mas elas seguraram a peteca e buscaram, nesses últimos 2 anos, não só reerguer a política de Sala Verde, mas buscar convergência com uma outra política que nós começamos a forjar nos anos 2000, que era chamada de coletivos educadores. E agora, nesse começo de política pública comprometida com participação, com fomento de uma educação ambiental transformadora, crítica, etc., nós optamos por chamar de centros de educação ambiental. Com todas as críticas que o nosso campo faz, a ideia de centralizar e não de descentralizar, então a gente já chamou de centros descentralizados ou de decentros de educação ambiental. O pessoal no Rio de Janeiro está chamando de centros de educação, centro arquipélago de educação e cooperação socioambiental, para que os 92 municípios do Rio de Janeiro sejam uma das ilhas desse arquipélago, compreendidos como fomentadores de uma cultura agroecológica no Rio. Então, essa política ela vai ganhando colorações diversas, tanto em cada estado do nosso país, como dentro do próprio DEA, que vai amadurecendo nessa compreensão que uma sala verde é um centro de educação ambiental. Um ponto de cultura é potencialmente um centro de educação ambiental. Uma unidade de conservação é potencialmente um centro. Uma convida na escola é potencialmente um centro de educação ambiental. Mas aí tudo é centro de educação ambiental? Qual que é a diferença? Como é que é? Aí nós temos feito esse exercício e aqui vai ser mais um momento desse exercício de compreender como é que isso é visto em cada lugar da nossa sociedade. No norte do Espírito Santo, nós temos essa experiência belíssima aqui, que eu recebi esse livrinho de presente, e ele fala União para o Futuro, em São Mateus, trazendo um centro que é Sala Verde, que tem 30 anos de existência e que está se construindo a partir das experiências locais, das trajetórias de vida de cada uma das pessoas. Eu estava vendo ali, a vida é uma passagem, somos eternos viajantes. Então, a passagem de cada um de nós por aqui vai nos dando repertório e condições de construir uma peculiar história. Agora, fazer política pública significa dar convergência nessas várias histórias para ampliar nossa capacidade de incidência
nas arenas políticas, seja o Parlamento Nacional, seja o Parlamento do Estado, do município, seja as arenas internacionais. Por isso que a gente está batalhando essa convergência, esse diálogo, né, com todas as dificuldades, porque cada cultura acaba querendo dar força para aquela perspectiva. Estou vendo o Felipe aqui, né, que é de um centro de educação e cooperação socioambiental lá no Ceará, que não é um centro que surgiu porque teve a política do governo federal. Não, eles já eram uma organização não governamental que fazia várias coisas lá no Ceará, viram convergência entre o que eles faziam e essa política de governo e estão fazendo esse casamento. Eu sou servidora do IBAMA, lotada lá no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, em Corumbá. E a gente também tem uma sala verde lá, recente, desde o ano passado, que é Educa Pantanal. Bom, o nosso grupo, levantem as mãos aí, meninas, formado por essas mulheres maravilhosas, Aline, Lourdes, Marilena e Silmari. A gente pensou a gente focou, na verdade, nossa discussão em 3 questões, né? Que foi elencar as maiores dificuldades, os entraves, e algumas possíveis soluções nessa parte de articulação, né? E os 6, que é na parte de formação, né? Então, começando pelos entraves, primeiro a gente chegou à conclusão de que são diferentes realidades e, com isso, diferentes entraves, né? Então, a gente tem um centro, no nosso grupo, a gente tinha um centro privado, a gente tinha um centro público municipal, Sala Verdes, enfim, de diferentes entes e diferentes situações, né? Então, a gente pensou nessa questão de dificuldade de ter continuidade devido a mudanças de governo. Infelizmente, a gente vive isso na educação ambiental como um todo e não seria diferente nos centros e nas salas verdes, né? Também essa questão de depender de captação de recursos e não ter nenhum financiamento público, principalmente para salas verdes e para alguns centros que são privados, né? Acho que esse recurso para os centros é bem recente, né? Desde o ano passado com o edital do MMA, né? Comunicação não alcança de forma efetiva todos os envolvidos, até porque, né, no próprio grupo tinham pessoas que não ficaram sabendo do edital do ano passado, então a gente acha que algumas coisas precisam chegar melhor para todo mundo. E não só isso, mas como capacitações, comunicação no geral, né? Falta de conexão e troca entre os centros e salas verdes, de ter realmente essa rede funcionando, né? Ela pode ser que ela exista, mas assim, eu acho que se ela fosse tão efetiva assim, não teria aparecido como um entrave, né? Na questão 5, que seria mais pensando nas soluções, a gente pensou na criação de um encontro anual dos centros e salas verdes, né? Acho que seria bem interessante para a gente fazer essa troca. De preferência, se possível, seria ótimo presencial, mas a gente sabe das dificuldades, né? Mas a gente entende que a educação ambiental também é no olho a olho, né? A gente também pensou que nesse encontro poderia ter uma premiação em recurso, não sei se é possível, mas para iniciativas exitosas, porque não é a ideia de criar uma competitividade, mas a ideia de que a premiação ela poderia incentivar que essas ações continuassem e seria realmente, né, poxa, realmente um quentinho ali para quem às vezes faz coisas muito voluntárias, né? A gente sabe que é assim a realidade. É um incentivo, né? Exatamente. E também a criação de um catálogo de centros e salas verdes, que às vezes se alguma empresa privada ou algum parceiro queira investir um recurso, que ela possa ter ali algumas opções para ela investir. Então, um catálogo é interessante para isso, né?
Na questão 6, pensando nas formações, né, foi falado no nosso grupo do retorno do curso de formação de coletivos educadores para salas verdes. Parece que ele existia, não existe mais, e que era bem interessante, né? A oferta de formações mais práticas e presenciais, às vezes regional para não custar tanto, mas essa questão de ser uma coisa mais prática. Mas munir, né, os centros e as salas verdes de ferramentas teóricas e metodológicas e metodologias mais ativas, né? E aí eu coloquei aqui no final, que eu acho que não chegou a conhecimento de todo mundo, mas o IBAMA, ele publicou 2 cursos de educação ambiental na escola virtual do IBAMA, que eles são gratuitos e, particularmente, eles são muito bons. E, às vezes, não chega essa informação para vocês. É bom mesmo, né? Porque foi a equipe do professor Quintas que desenvolveu esses cursos. Ele é permanente, né? Ele é permanente, gratuito e online. Então, tá... E é fluxo contínuo? Não. IBAMA, não é ICMBio, não. E ele tá na... Eu coloquei o nome dos cursos aqui, depois vocês podem tirar uma fotinho. Mas isso que chegue isso para os centros e salas. Boa tarde, nosso grupo é o 5, que foi composto pela Ivaneide, Betânia, Rosa Maria, Letícia, Adria, Palmiro e Angélica. Então são de contextos bem diferentes: Maranhão, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Manaus, Sergipe, Angola e São Paulo, Tupã. É bem, né, cada um de um lugar. A primeira questão, então, em relação aos papéis dos CEAs, né, como agentes articuladores, nós destacamos 3, que é a articulação entre instituições locais, municipais, estaduais e nacionais, porque é importante essa articulação, então a gente acha que isso é um papel que cabe a nós. Segundo, valorização das comunidades vulneráveis, sejam elas comunidades tradicionais, ONGs, associações, né, mas que são vulneráveis, que a gente possa trabalhar com esse público. E também formação para todos os agentes envolvidos. Isso é uma das coisas que a gente vê que é um papel que nos articula, né, e que faz com que a gente, que nos tornamos agentes articuladores da política. Para nos tornarmos agentes articuladores, a gente precisa conhecer, né, de tudo isso. Então, a gente precisa ter formação, até porque mudam, as pessoas mudam dentro das salas verdes, nas equipes. A questão 2, bom, nós discutimos todas, tá? Então, de que forma vocês promovem a transformação socioambiental dos territórios? A gente discutiu vários, cada um faz vários métodos, mas o que a gente trouxe, assim, que foi mais recorrente, oferecer subsídios. Então a gente oferece subsídios a fim de conhecimentos, oficinas, palestras, tudo aquilo que a gente já viu naqueles que apresentaram antes que a gente aqui, para elaboração e implantação de políticas públicas. Então a gente acha que para promover a transformação nos locais que a gente vive e atua, a gente precisa contribuir para subsídios para a elaboração, implementação e sustentação dessas políticas públicas, tá? Um outro item é a inserção de temáticas, deixa eu ver se aqui, inserção de temáticas socioambientais no ensino. Até o Palmiro, que é da Angola, ele falou isso, né, que eles vêm tentando lá buscar formação nas questões territoriais, locais. E a gente vê que a gente também tem um movimento de buscar olhar para o nosso contexto e a partir daí trazer inserções mais locais, né, nossos trabalhos também. E aproveitar, uma das pessoas colocaram no grupo, que também teve aí recorrência, né, foi recorrente, aproveitar a curricularização da extensão que está ocorrendo hoje nas universidades para aproveitar esses espaços de levar a educação ambiental em vários contextos. Questão 3, destaque os principais entraves para promover as ações de maior impacto. Bom, o principal entrave que a gente colocou, que foi bastante recorrente no nosso grupo 5, foi a questão financeira, principalmente quem tem salas verdes há um bom tempo. Porque a sala verde faz o quê, né? Ela dá pra gente uma... Como que é a palavra que a gente usa? Não é bem um selo, é chancela. Ela chancela, tá assim no edital, ela chancela nossas ações, dizendo que as nossas ações de educação ambiental estão vinculadas ao PRONEA e à Política Nacional de Educação Ambiental. Aí, beleza, a gente tem uma sala verde, vem todo o material lá, agora digital, né, os banners, tudo, mas a gente tem que ter o dinheiro para imprimir, a gente tem que ter o dinheiro para financiar as ações que a gente colocou no projeto que foi aprovado. Né? Então, assim, de forma geral, salas verdes e CEA, de forma geral, então o financiamento é um grande entrave para nós, para sustentar essas ações especialmente. Falta comprometimento do papel do Estado nessa questão.
Falta destacar a educação ambiental como processo educativo e crítico frente aos discursos de desenvolvimento sustentável. Então, no grupo ali também discutiu que essa questão da educação ambiental voltada para os ODS, desenvolvimento sustentável, também tem que tomar um certo cuidado, né? Então, resgatar um debate crítico também em relação a isso, para a gente também, não, quando a gente vê, a gente está atendendo um sistema que está aí pedindo isso para a gente, né? Então, acho que é um entrave que a gente precisa perceber. Outra questão de entrave é profissionais com formação adequada e com qualidade. Precisa trabalhar com formação, como a gente sempre trabalhou, mas fortalecer isso diante desses movimentos de retrocessos e avanços que nós temos, né? E fortalecer as instituições, como o Cisnam, entre outras. Então, são coisas que a gente viu como entrave. Diante desses entraves, como os espaços podem ser fortalecidos? De várias formas, porém, dentro daquela entrave que a gente colocou muito da questão do financiamento, isso apareceu como a possibilidade de subsidiar, então, as nossas ações, projetos, né, de Sala Verde, e também subsidiar as formações dos agentes, coordenadores de salas verdes e centros, porque são pessoas novas que estão entrando, que a gente vê que tem, às vezes não tem todo o histórico, e desse discurso que é importante, do debate, né, que cada vez mais a gente vem ampliando. Outro item que colocaram aqui também como a possibilidade de fortalecer é promover encontros, que ela já falou, a moça também, então vou reforçar, promover encontros presenciais. A gente ficou feliz que vai ter uns seminários virtuais para que a gente possa continuar os encontros, mas em algum momento que seja lá no Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que a gente tenha um encontro também presencial para nos fortalecer, porque isso foi nos tirado alguns anos atrás, né, quando a gente teve os órgãos executores excluídos do processo, então nos tirou muito do debate, do diálogo, e a gente percebe que a gente está correndo atrás agora de se manter esse diálogo, né, que a gente vinha fazendo um tempo. Então, promover encontros presenciais, fortalecendo a educação ambiental nos territórios e formação continuada sempre, assim como a articulação dos projetos e ações de educação nos territórios, como o catálogo, a gente não falou do catálogo, mas talvez essa seria uma saída de fortalecer quais são as ações que a gente tem nos territórios, ou nos estados, nas regiões, não sei, né? E o quinto, cria uma proposta de articulação entre os CEAs visando a construção de uma rede colaborativa, com capilaridade nacional aqui, e impacto nacional. Acho que a gente vai no caminho que a Sônia Buch já tinha adiantado aqui, que é a questão de a gente poder ver as redes que a gente tem. E a rede brasileira de educação ambiental é uma rede que tem a sua importância. A gente acredita que precisa ser fortalecida e ampliada. Ampliada de que maneira? Talvez dentro da Rebeia ter um GT que fale dos CEAs, que tenha aí, mas que seja a partir dela. Para quando estiver os eventos da Rebeia, que a gente possa também se ver e falar sobre os centros CEAs, troca de práticas ambientais, mas que seja dentro de uma rede que já existe. E que, como qualquer rede, existem os movimentos altos e baixos, tá, gente? Né? E aí as salas verdes seriam um GT, isso, né? Tá? E sexto, que tipo de conteúdo seria interessante para a formação? Tem vários conteúdos, mas a gente acha que o que é necessário estudar hoje é a questão da emergência climática, como já está sendo falado. Como teve uma atualização da Política Nacional de Educação Ambiental, né, que trouxe a questão da mudança, crise e emergência climática, que hoje a gente fala emergência mesmo, eu acho que a gente viu que era importante a gente trabalhar com esse conteúdo, mas que a gente aprofunde um pouquinho mais, né? Desculpe. O que foi? Ai. Além disso, também foi falado no grupo racismo, injustiça ambiental, também é uma coisa que a gente colocou como importância. E dentro desse discurso neocolonial, também falar de estabilidade é importante, mas dentro da pluralidade que existe, né? Até dos ODS, que a gente está no sistema do ODS, até 2030 está aí. Daqui a pouco vai ter outra agenda, viu, gente? Se preparem. Né? Então, assim, qual que é o debate que a gente vai estar trazendo também para a educação ambiental, mas no sentido mais assim, crítico e sabendo que também é um sistema que está aí posto. Nós somos parte do grupo 2, discutimos todas as questões, né? Levanta aí, grupo. Foi muito proveitoso, assim, né? E a gente gosta muito de falar, sei que todo mundo é entusiasta do assunto, né? Então, assim, acho que já vi vários comentários que a gente fez nos outros grupos também, né? Mas tem algumas coisinhas que a gente quer contribuir também, né? Então, na questão 1, quais são os papéis dos CEAs como agentes articuladores da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Então, qual que a gente era para identificar 3, a gente fez vários e depois selecionou alguns, né?
Mas assim, o que a gente vê que os ICEAs são como articuladores? Eles ajudam no fortalecimento, na regionalização. A gente colocou a regionalização como um tema porque a gente entende que na mesma educação ambiental do norte não vai funcionar no sul e nem no centro-oeste. Então, regionalizar, a gente tentar pegar as características de cada região, né? Porque a gente pode falar a língua daquelas comunidades, né? Inovação. Terem muitas inovações. Os centros de educação ambiental, e a gente sabe que eles são muito criativos, tem muita inovação. E replicar essas inovações, né? Promoção e realização, né? Eles promovem, eles operacionalizam a política nacional de meio ambiente. É lá que ela é praticada de fato, que faz acontecer, né? Eles fazem o diagnóstico, e isso é muito legal. Né, que alguns dos CEAs, né, o do Helder mesmo já fez o diagnóstico. Então, o que a gente pensou, né, em propor diagnóstico? Os centros de educação ambiental, eles vão fazer o diagnóstico daquela comunidade. E a gente entende como governo, o Ministério do Meio Ambiente não tem braço para ir em todos os lugares, em todos os municípios, fazer o diagnóstico de tudo. Então, usar esses CEAs como parceiros, fazendo o diagnóstico dessas comunidades, esses centros de educação da região sociodemográfica daquela comunidade ali, né? E fazer realmente, de fato, a articulação com a comunidade. Então, articular. O que eu preciso, o que eu vou fazer, essa comunidade vem aqui, você vai ser um líder, ter essa interlocução próxima, transformar, operacionalizar a política, né? A questão 2, de que forma vocês promovem a transformação socioambiental dos territórios, né? Quais são os métodos mais utilizados? A gente tentou pensar no que é mais utilizado e acreditamos que chegamos todos ao mesmo consenso, que é a educação ambiental não formal expositiva, né, ou museológica. A gente traz exposições, fala de coisas pontual, inclusive. Formação de educadores, muitas formações de educadores, que é extremamente importante, né, que é o caso das universidades. Então, ter os centros como formadores de pessoas, né, de educadores, multiplicadores, enfim. E pesquisação. Pesquisar, os centros de educação ambiental, pesquisar. O que essa comunidade quer, o que ela precisa, como é que ela vai ser, o que nós vamos trazer para ela, o que ela está carente, o que ela não está carente. Então, ser um centro de pesquisação também. Seriam algumas das formas, né, que pode ser usadas como transformação. Questão 3. Destaque os principais entraves para promover as ações de maior impacto. Entraves, né? Acho que consenso geral, financiamento, né? A gente praticamente não tem financiamento. E por que eu acho que todo mundo coloca isso aqui? Financiamento e recurso. Porque eu vejo que as ações de meio ambiente e educação ambiental, elas são muito singelas. Você pega uma fábrica de cimento, uma fábrica de robótica, pega um mega stand, um monte de coisa muito megalomânico gigante. E a gente apresenta uns cartazes da escola pendurados, assim, tudo muito singelo. A gente não dá valor, a gente não agrega recurso para o que a gente faz. E a gente faz muito mais. Então, assim, financiamento e recurso tem que ter, e tem que ter muito. Tem que ter bastante, a gente não pode continuar nesse negócio de, é tudo pouquinho. Não é pouquinho, o que a gente faz é incrível, né? É transformador. Recursos humanos, né? Recursos humanos a gente precisa capacitar muito. A gente precisa ter muitas pessoas falando a nossa língua. E a gente tem pessoas que querem falar, a gente precisa capacitar mais pessoas para isso. Políticas públicas, falta de políticas públicas, a gente sabe que tem. A gente sabe que precisa, né, é um entrave, uma política pública, falar de meio ambiente, né, 3 horas da manhã que a gente trabalha, né, parece, mas enfim. Comunicação, um dos nossos entraves que a gente pensou é a comunicação. A gente precisa fazer que a linguagem, a comunicação, o comunicador chegue de fato ao seu destino. Então, quem está recebendo a comunicação, receba a mensagem. A gente tem algum ruído no caminho, a gente não consegue fazer com que aquela comunicação seja efetiva ou, de fato, seja ouvida, como colocou a professora Aline. A gente tem dificuldade de ouvir e de comunicar. Então, parece que a gente vive falando de sustentabilidade e meio ambiente, mas ninguém entende o que a gente está falando. Como é que a gente vai usar uma linguagem ou como é que a gente vai fazer as pessoas ouvirem o que nós queremos falar e fazerem o que nós precisamos falar? Então, assim, eu acho que isso a comunicação é um grande entrave para a gente. E a logística, né? A nossa colega deu um exemplo aqui de Manaus. Como é que eu vou fazer educação ambiental se eu levo 4 horas para ir de barco para uma região, depois pego o carro, levo mais 3 horas para ir para outra...
como é que se faz uma comunicação, uma educação ambiental efetiva se você não tem logística para disponibilizar professores, material, espaço? Não tem, né? Então, seriam alguns entraves. Questão 4. Diante dos entraves, como os espaços, os CES podem ser fortalecidos, né? O que a gente pensou? Pessoal, colabore, vocês querem... Questão 4, né? Fazer parcerias. O que a gente pensa? Como que a gente pode tentar, né? Fazer parcerias, parcerias entre instituições e parcerias institucionais, né? Com outras instituições. E, de preferência, instituições que tenham capilaridade. Né? Eu contei lá que a gente teve tem alguém, não sei se tem alguém da Caixa, mas teve uma vez que a gente foi numa palestra do Instituto de Cidades Inteligentes, lá no Ministério do Meio Ambiente, e eles estavam nos contando que a Caixa está treinando os prefeitos. Por que escolheram a Caixa? Porque ela tem capilaridade. Ela está em todos os municípios do Brasil. E ela está em todos os municípios. Então, fazer parcerias, com muitas parcerias institucionais e com instituições. A educomunicação, a gente colocou aqui na ideia de digitalização, de transformação digital e midiática, transformar tudo que a gente fala de educação ambiental em uma grande mídia, porque é mais fácil você levar um vídeo, um material, um spam no Instagram, que a gente vê muito, né, as redes sociais sendo usada para o mal, né? Então, vamos usá-la para o bem, porque ela pode ser usada, ela pode ter amplitude. Então, vamos usar ela da mesma forma para o bem, né? E o reconhecimento dos centros como políticas públicas. Então, ter uma chancela legal, né, desses centros, eles receberem um reconhecimento legal. É um centro, é uma OS, uma SP. Não, a gente quer um decreto fortalecer. Essa instituição é uma instituição municipalmente reconhecida para que ela não se perca com as idas e vidas políticas, né? Que ela receba um ponto. Questão 5. Cria uma proposta de articulação entre os CES visando a construção de uma rede colaborativa no Brasil. Uma rede colaborativa, e a gente entendeu que a gente tem muitas redes colaborativas que podem ser, e a gente já viu alguns, né, o Monitora, a gente tem muitas redes que devem e precisam ser fortalecidas, e a gente sugeriria que a organização e a sistematização dos bancos de dados, né, porque a gente tem muitas informações, né, os Salas Verdes, o Monitora, o Rebio, a gente tem um monte, mas a gente tem um monte tudo espalhado, então sistematizar esses dados, juntar em um e a gente ter essas informações, né? A gente já tem os cadastros nos municípios, cadastros, enfim, a gente acha que talvez seria legal. E um formulário, né, pessoal, que a gente pudesse estar constantemente alimentando, igual o governo tem o Fala BR, que a gente pode falar, então ele seja em tempo não restrito, não unicamente, contínuo, né? Questão 6, que tipo de conteúdo seria interessante para a formação continuada, né? E a gente pensou em conteúdos, por exemplo, a elaboração de projetos. As pessoas que estão nesses centros, elas precisam de um conteúdo como criar projetos, né? Porque é tudo na raça, na força, no propósito, né? As pessoas trabalham ali com propósito, mas como é que eu faço? E como é que eu faço para captar o recurso? Porque a gente entende que é um nicho de mercado contratar instituições que sabem fazer projetos para captar produtos. Então, é um nicho de mercado. A gente precisa que essas pessoas que estejam lá no SES sejam capacitadas para captar o recurso e para escrever mesmo, de fato, o projeto, né? E formação de multiplicadores periodicamente. Então, por exemplo, a professora falou que vai até a comunidade falar, olha, tem edital aberto, vamos fazer junto. Então, precisa de uma pessoa lá indo até essas comunidades fazendo. Então, formar multiplicadores, mas não uma vez a gente fez uma formação aqui, periodicamente, todo ano vamos ter formação. Todo ano, dia tal. Porque as pessoas vão, vêm, mudam de lugar, né, morrem, enfim. Acontece várias situações em qual elas vão deixar de ser multiplicadores ou vão ser em outros lugares. E é isso, gente. Aqui, quais são os papéis, né, que os CES, como agente articuladores da Política Nacional de Educação Ambiental, né? A gente destacou aqui que seria essa construção de conhecimento, de disseminação também de conhecimento e saberes, né? Entendendo que são várias formas, tanto de conhecimento como de saberes, eles precisam ser valorizados e disseminados entre os diferentes sujeitos que estão presentes no território, né? Participação social, ou seja, que não seja só uma articulação de uma instituição ou de um núcleo, mas que tenha participação também de pessoas e organizações que estão envolvidas no território, que seja uma articulação intersetorial, entendendo tanto órgãos públicos, como também escolas, mas também organizações de movimentos sociais, de agricultores, enfim,
entre diferentes setores mesmo da sociedade. Bom, aqui tem várias outras coisas, né? Enfim, tá bom. O 2 aqui, de que forma vocês promovem a transformação socioambiental dos territórios? Da mesma forma, né, que os outros grupos falaram, tem uma diversidade grande, cada um tem seus métodos, tem as suas formas de promover essas transformações, né, e a gente indicou algumas aqui, como acho que as principais, né, que seria, primeiro, né, problematizando a realidade, trazendo o debate, trazendo a discussão, pautando as questões socioambientais e a educação ambiental nas agendas locais, né, das instituições locais também. A proposição de ações focadas na comunidade escolar, acho que esse foi um ponto bem discutido, né, de não só os alunos, enfim, mas como que a gente envolve toda a comunidade escolar, esse foi um ponto trazido, mas também foi um ponto bem colocado que não se ater somente à comunidade escolar, mas sim a outros setores também, que isso é um ponto bem importante, como, por exemplo, agências de pesquisa e de extensão rural. Então, como que a gente também promove a educação ambiental para os extensionistas que vão estar no campo no dia a dia, ou para gestores ambientais, enfim, tem também diferentes formas a gente atuar e que seria um papel importante também desses centros, né? Outro seria a realização de diagnósticos, ou seja, conhecer bem a realidade, levantar informações, sistematizar informações, tanto sociais, ambientais, econômicas. Enfim, isso a gente até falou um pouquinho dos exemplos, né, que a gente faz todo um mapeamento do território, identificando áreas prioritárias, por exemplo, para conservação, para restauração, identificando áreas mais suscetíveis à erosão, identificando também quais são os potenciais e áreas prioritárias para determinadas ações. Enfim, tentar entender também outros aspectos, né, espécies que estão ameaçadas, enfim, diferente, onde que são as áreas mais vulneráveis, socialmente falando também nos territórios. Ou seja, fazer uma série de diagnósticos, identificar também pontos mais específicos da realidade para a gente trazer essa informação, sistematizar e, de alguma forma, conseguir compartilhar, né, com vários setores também da mesma forma, né? Como que a gente traduz isso para que todos estejam ali na mesma página, ter conhecimentos específicos do território e da necessidade de ações e intervenções ali presentes, né? Outro ponto seria divulgar mais a legislação, também mapear as legislações relacionadas, ampliar captações de recursos para educação ambiental e projetos socioambientais. Aqui, no caso, eu acho que não, além das legislações, né, a gente também mapear e entender as políticas públicas que já existem e como que elas podem funcionar de uma forma mais efetiva no território. Porque muitas vezes existem políticas públicas, diferentes políticas públicas, mas elas não têm efetividade. E por que elas não têm efetividade? E como que a gente pode contribuir, né? Como que os centros podem contribuir para melhorias no acesso a essas políticas públicas e para que elas realmente funcionem? Porque muitas vezes é uma falta, talvez, de acesso. Como que a gente consegue acessar, como que as organizações conseguem acessar determinadas políticas públicas e até mesmo as prefeituras, que a gente sabe que é um desafio para muitas delas acessar determinadas políticas, porque às vezes tem recursos, mas elas não conseguem acessar. Então, esse é um ponto importante também. Captação de recursos, eu acho que isso foi um ponto que nem todos concordaram, porque alguns centros têm recurso, no nosso caso, mas a maioria não tem, que é a maioria dos casos, né? Mas os centros também podem contribuir nessa captação de recurso, que seja orientando as prefeituras, que seja contribuindo nesses processos também para as associações acessarem as políticas públicas ou mesmo acessando editais. Esse é um ponto que a gente tem feito muito também no território e é uma forma que esses centros talvez possam contribuir, trazendo mais recursos para as questões socioambientais e para a educação ambiental também nos territórios. Agora, o 3. Destaque os principais entraves para promover ações de maior impacto. Falta de recursos, não é novidade. Não só recursos financeiros, mas também recursos humanos, também, isso foi pontuado. Alternância de gestores das prefeituras, essa variação, o que depende de prefeituras, enfim, de estados, de políticas mesmo de estado, é complicado porque tem essas variações, então as coisas muitas vezes que são construídas ao longo de muitos anos se perdem e é todo um retrocesso que acho que todo mundo aqui já viveu e sabe como que funciona isso. Então, como garantir, né? Enfim, que isso não aconteça? Falta de espaço físico também foi algo citado, né? De ter um espaço físico mesmo para determinados centros, para as ações, né? Falta de valorização da educação ambiental nos territórios
e falta de exigências legais para ser efetivada. Esse é um ponto também que foi bastante colocado, né, que muitas vezes tem políticas ali que estão acontecendo, tem ações que estão acontecendo, mas como não é um instrumento legal, então isso pode ser desmobilizado com muita facilidade. O que não garante de ser lei, né, assim, se é uma lei já instituída, não garante que vai ter continuidade, mas pelo menos permite que o Ministério Público, por exemplo, depois entre e de alguma forma exija que isso volte a acontecer. Mas é uma forma de talvez legitimar também que aquelas coisas tenham uma certa continuidade independente dessa alternância de gestão, né? E, bom, acho que esse é um ponto importante. A gente citou um caso também que uma das prefeituras que a gente trabalha tem um profissional de educação ambiental concursado. Então, como que a gente influencia também nas gestões atuais para que a gente mantenha minimamente algumas ações em andamento, independente dos gestores, né? Bom, acho que esse é o ponto. Agora é a 4. Diante desses entraves, né, como os espaços podem ser fortalecidos? Criação de rubricas para a educação ambiental, já seriam rubricas específicas, não as leis, mas a rubrica, o recurso específico já destinado para a educação ambiental, ou seja, que não poderia ser usado para nenhuma outra finalidade que não seja a educação ambiental, com o uso de editais e criação de programas de educação ambiental municipais. É uma forma, talvez, de direcionar melhor e garantir que aquele recurso vá para essa determinada finalidade e que não se perca. Porque muitos fundos, por exemplo, são criados, mas depois aquilo não é utilizado e aí depois vai para outra finalidade que não para onde deveria realmente ir, até pela falta de, enfim, de vontade política para que isso aconteça, né? Bom, seria isso. 5... Criar uma proposta de articulação entre os CEAs visando a construção de uma rede colaborativa no Brasil. Aqui foi falado um pouco de integrar as ações municipais de educação ambiental para valorizar as unidades de conservação no território, promover articulação em rede, reativando, inclusive, redes que já existem, mas que não estão muito bem articuladas atualmente, divulgar os CIEAs, ampliar, está um pouco difícil aqui, ampliar a divulgação do Monitorear. Essa parte de divulgação, eu acho que é uma parte importante, né? Porque hoje o mundo é digital e tá tudo na internet o tempo todo. E como que a gente vira o jogo, né? Igual o Sorrentino estava falando, como que a gente vira o jogo se a gente não tem um vigésimo ali dessa capacidade de comunicar as ações? Então, não seria importante, talvez, a gente pensar também em processos mais interessantes, com maior volume, enfim, e escala para divulgação? Tanto das iniciativas de educação ambiental quanto de outros programas relacionados, né? E que já existem, mas muita gente não sabe ou está desarticulado. Então, divulgar um pouco mais isso. Reativar a rede dos CEAs. Bom, muita gente nem conhecia, como é o meu caso. Rebeia e redes estaduais também. Ou seja, já existem redes, mas que talvez sejam um pouco desarticuladas. Um ponto que eu acho que é importante aqui, pensando essa integração dessas redes, é como que a gente cria estruturas que tenham continuidade, estruturas mínimas, que funcionem como esse processo de articulação que se propõe o Centro de Educação e Cooperação Socioambiental, por exemplo. Como que a gente mantém essa estrutura articulada e funcionando? Voluntariamente não dá. E fazendo isso com zilhões de outras atividades acontecendo, como se fosse um puxadinho, também é complicado. A gente faz porque a gente acredita que é importante. Mas se a gente mantém uma estrutura mínima funcionando regionalmente, estadualmente, que seja, a gente consegue articular melhor, ter pessoas dedicadas a isso para articular melhor essas iniciativas que são fundamentais para esse enraizamento e essa descentralização mesmo da educação ambiental. Então, como que a gente mantém esse núcleo mínimo? Acho que esse é um ponto importante e isso pode ser algo pensado ali a nível federal também para a gente articular uma rede que funcione, né? Que tenham pessoas trabalhando e dedicadas para essa articulação da rede, não só algo voluntário também. E o 6, que tipo de conteúdo seria interessante para a formação continuada dos CEAs? O que é necessário estudar? Inúmeras coisas sempre, né? Mas, enfim, a partir de diagnósticos, né? Primeiro ponto, entender esses diagnósticos, porque a realidade ambiental e socioambiental, ela é muito específica. Ela é muito local, ela é diversa também, então não é algo, só um conhecimento global. A gente tem que estar o tempo todo ligando o conhecimento global ao local
mas ao mesmo tempo a gente tem que ter acesso a conhecimentos específicos da realidade daquele local. Então, a partir desses diagnósticos, desses conhecimentos, a gente formar as pessoas e os agentes que estão trabalhando tanto no centro quanto os parceiros também que estão relacionados. Impulsionar a participação popular também em conselhos municipais, porque é uma forma de pressionar para que esses recursos cheguem para a educação ambiental e para as ações socioambientais, né, não excluindo isso também. E em comitês de bacias hidrográficas também, que é um ponto. Ou seja, como que a gente se insere em espaços também de tomadas de decisões, que decidem para onde que vai o recurso e como que isso vai ser direcionado. Então, é importante a gente estar nesses espaços de decisão também, enquanto representantes de centros. Acho que é basicamente isso. Não sei se alguém mais quer complementar um pouquinho. O nosso grupo, a gente tem representatividade do estado da Bahia, Nordeste, né, Distrito Federal, do Centro-Oeste, Sudeste, Minas Gerais e Sul de Santa Catarina. Joelso, Vanilza, Juliana, Lela, Viviane e Edivaldo. Falei os nomes corretos? Então, olha só, os papéis dos CEAs como agentes articuladores da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Destaque 3. Tá? Então, assim, a própria pergunta, ela já fala, a gente chegou à conclusão que os centros, eles estão trabalhando, assim, nessa questão da articulação mesmo, né? Na construção e formação de conhecimento, né? A gente falou a respeito da questão dessa... que antes das universidades se empenharem mais na questão da extensão universitária, né, que hoje está bem em destaque nas universidades, os centros de educação ambiental, eles justamente faziam esse trabalho de traduzir aquele saber acadêmico, né, para uma linguagem que fosse acessível e que conseguisse chegar até as pessoas, né? Alguém discutiu, falou a respeito disso aqui hoje, que é a forma com que esse conhecimento chega, né, até as comunidades, até a ponta. Tá? Então, os centros de educação ambiental, eles sempre fizeram e continuam fazendo esse trabalho hoje. Tá? A número 2... fugiu aqui. Número 2 é a forma, né, com que promovem as transformações. Então, basicamente, esse conhecimento ele tem chegado, né, através de estratégias simplificadas, né? A gente viu as apresentações dos centros e das salas verdes que fizeram aqui hoje. A gente viu, através das imagens e dos relatos, que basicamente são realizadas oficinas, né? Mão na massa, né? Essa cultura maker mesmo, de fazer com que a pessoa, na prática, ela conheça e entenda, né, o papel da educação ambiental no seu dia a dia. Tá? E a sensibilização, né? Que aí já é a outra parte, né? De ouvir, de vivenciar as questões dos impactos, né? E da forma com que cada cidadão pode atuar, né? Transformando a sua realidade. Tá? Colegas vão me ajudar no 3 aí, né? Mas são os entraves, a gente falou de muitas coisas, mas nada muito diferente do que os outros grupos abordaram. Número 4, alguém me ajuda aí, o que é que dizia o número 4? Vamos lá. Como os espaços podem ser fortalecidos, né? Nós vimos aí, todo mundo unanimemente falando sobre a questão de financiamento, né? Eu, particularmente, eu coordeno uma sala verde, né? A gente viu apresentações de sala verde, obrigada, e de centros de educação ambiental aqui. A sala verde, como ela está geralmente atrelada a uma instituição, né, que pode ser uma instituição pública ou de terceiro setor, existe essa dificuldade da questão do financiamento, né? Mas que seja criada uma estratégia para as salas verdes poderem concorrer a esses editais de financiamento, principalmente do Fundo Nacional de Meio Ambiente, ou dos fundos estaduais, ou até dos fundos municipais, né? De alguma forma, porque o trabalho da Sala Verde, gente, é voluntário, né? Depende do que a instituição que abriga a Sala Verde pode disponibilizar, né? A gente foi falado aqui muito também da questão da troca, né, de gestão, e a gente fica nessa incerteza sempre. Se quem vem é adepto às questões ambientais, ok, a coisa funciona. Se a pessoa não é adepta às questões ambientais, tem que ser na raça mesmo, né? Todo mundo sabe, que já está há mais tempo, conhece como funciona. Cria uma proposta de articulação entre os CEAs visando a construção de uma rede colaborativa no Brasil.
Falou-se muito pouco aqui, né, mas eu acho que os centros de educação ambiental eles precisam estar mais próximos das CIEAs, né? A gente sabe que as CIEAs já há um tempo estão bastante enfraquecidas, né? Eu não acredito que seja só a realidade de Minas Gerais, eu acredito que seja no Brasil inteiro. As CIEAs têm uma capacidade de articulação muito boa, porque ele é um órgão colegiado, tem representações do poder público, da sociedade civil organizada, né? Então, assim, a CIEA consegue, através da articulação que ela faz, ajudar muito o Centro de Educação Ambiental. Então, eu acho que o Ministério precisa tentar juntar o Centro de Educação Ambiental com a CIEA e automaticamente a força dos dois fazer com que os dois revivam, né? Eu ainda usei o termo lá, ainda brinquei, o pessoal ficou assim, gente, porque, né, pelo menos no meu estado, né, a CIEA está ou tá morto ou está respirando com a ajuda de aparelhos, né? E, exatamente. E é uma comissão muito importante, né? E que pode fazer com que a educação ambiental ela realmente seja reerguida no nosso país, pela representatividade e pela força de articulação que a CIEA tem, tá? 6, tipo de conteúdo que seria interessante para a formação continuada dos centros. Vamos lá, até perdi aqui os 6. Colocamos aqui políticas públicas, né? Uma formação voltada para as políticas públicas relacionadas à educação ambiental, sejam elas a nível de federação, de estados, né? E sobre as concepções de educação ambiental. Uma outra coisa importante a gente discutir algumas coisas a questão dessa transição que a gente vive sendo servidores públicos, né, sejam do município, do estado ou da federação. Né? Geralmente quem está na educação ambiental está lá porque gosta, né? Dificilmente a pessoa está lá porque foi obrigado a estar na educação ambiental. E muitas vezes a gente vê o órgão contratando consultoria, contratando assessoria particular, sem considerar o poder que tem dentro do próprio órgão. Né? Então, eu não sei de que forma isso aconteceria, mas que tivessem pessoas da própria instituição, né? Funcionários de carreira, sendo capacitados, né? Aqueles que não são, para trabalhar com a educação ambiental. Porque aí as questões de governo, elas não vão impactar, porque a pessoa ela vai estar ali, independente da troca de governo, e a gente sabe que a educação ambiental ela não é da instituição, né? Muitas das vezes ela acontece por causa da pessoa, né? Aí aquela pessoa se afasta, aposenta, falece, troca de órgão, e a educação ambiental ela simplesmente acaba ali porque aquilo era coisa da fulana. Né? Lá onde eu trabalho mesmo, o pessoal fala, não sei o que lá. Eu falo assim, gente, isso não é coisa da Vanilza. Isso é um programa de educação ambiental. Né? Óbvio que a gente sempre tem uma pessoa que toma frente, que encabeça aquilo, mas precisa ser uma política de Estado, não uma política de governo. Né? Porque, às vezes, essa semana mesmo até vivi isso lá, ganhei muito material para distribuir, tem que pagar a marca porque é do governo anterior. Aí vai eu comprar tinta, ainda coloquei minha filha e meu marido para me ajudar a pintar lá, né, não sei quantos mil lixocar, porque precisa pagar a marca do governo anterior. Ô, gente, isso não existe. Né? Acontece, mas é uma coisa que não deveria existir. Triste, mas existe. Né? Gente, então é isso. Obrigada. O Brasil é um país muito maravilhoso, tem uma mega biodiversidade e com essa mega biodiversidade tem uma cultura muito rica. Então eu acho que a gente tem que valorizar o nosso país, a gente tem que entrar com muita profundidade nas nossas raízes, a gente tem que se conhecer, a gente tem que fazer o diálogo entre os territórios, entre os biomas, entre os ecossistemas. E essa eu acho que é a nossa principal missão da educação ambiental, é promover diálogo entre os territórios para que a gente possa se conhecer, se reconhecer e se valorizar enquanto povo, porque o Brasil é muito rico e é muito potente. Então, que a gente possa promover esses espaços de diálogo, de escuta e que a gente valorize nosso país.
Bom, essa oficina eu acho que foi um sucesso porque a gente conseguiu escutar as experiências, tivemos experiências de vários territórios e, com certeza, o que foi comentado aqui, que foi sistematizado em grupos, depois apresentado em plenária, vai ser sistematizado para a gente fazer uma análise para repensar a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, eu acho que valeu muito a pena o esforço de ter organizado isso. E eu tenho que registrar que todo esse atividade ela foi registrada por jovens de Manaus. São jovens que estão em processo de formação e foram eles que fizeram todo esse registro. Então, deixo aqui meu agradecimento, meu abraço para essa juventude. Obrigado.